Olá, amigos do nosso canal DIP Direito Público. Sejam todos bem-vindos a mais este vídeo de hoje. Sou Antônio Giovanni de Oliveira, falo para você sobre direito público no nosso canal, voltado especificamente para o direito municipal. Eu volto a falar para vocês hoje sobre a nova lei de improbidade administrativa, que é a lei 14.230, do dia 25 de outubro de 21, que entrou em vigor no dia 26 de outubro do mesmo ano, quando foi publicado no Diário Oficial da União, tá certo? Então, esta lei já está vigorando a partir do dia 26 de outubro de 2021. Ela veio trazer uma verdadeira reforma na lei originária da improbidade administrativa, que é a Lei 8.429 de 92, praticamente alterando quase que toda aquela norma jurídica, tá certo? Muito bem. Esta lei trouxe agora uma introdução diferente de um tema que até então era tratado só pela jurisprudência, que é a questão relativa ao nepotismo, tá certo? Então, o nepotismo hoje, ele foi incluído nesta nova lei, ele foi incluído na nova lei de licitação. Até então não existia, né? Nepotismo, como nós sabemos, é uma palavra derivada do latim, que significa nepos, né? Sobrinho, neto ou descendente. É um termo utilizado para designar o favorecimento de parentes ou amigos por determinados políticos, chefes políticos, em detrimento daquelas pessoas mais qualificadas, aquelas pessoas que estão mais preparadas para serem nomeadas e ocuparem cargos de confiança na administração municipal. Então, isso é o nepotismo, né? Muito bem, nós tínhamos, antes desta introdução da questão do nepotismo na nova lei de licitação, esta matéria sendo tratada através de uma súmula, né? Que são aquelas decisões já sumuladas pelos tribunais superiores, aqui no caso no Supremo Tribunal Federal, aquelas decisões que vão se tornando mais frequentes, chega um ponto que elas são sumuladas pelo colegiado do tribunal. Então, o Supremo Tribunal Federal editou a súmula 13, que deve ser observada ou vem sendo observada por todos os tribunais, inclusive pelas administrações públicas. Então, é uma súmula de obediência obrigatória, mesmo não sendo lei, ela tem força normativa e vem vigorando até o presente momento. Esta nova norma a redação dessa súmula 13 foi transcrita para a lei de improbidade administrativa por força desta nova lei 14.230, que introduziu o inciso 11 no artigo 11 da própria lei de improbidade administrativa, cujo artigo 11 também sofreu algumas alterações na sua redação. Esse artigo 11 trata da questão relativa ao nepotismo contra aqueles atos praticados pelos agentes públicos que atentam contra os princípios da administração pública. Então, diz o artigo 11 da nova lei de licitação, quer dizer, já existia o artigo com a nova redação da lei 14.230. Diz o artigo 11 o seguinte: constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa, ela não tem mais improbidade culposa, que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas. Aí traz um rol agora que não é exemplificativo mais, que é o rol que eu tenho para mim poder dizer que houve a prática de um ato ímpio do artigo 11, enquadrar este ato praticado numa dessas hipóteses traçadas agora pelo artigo 11. Repito, não mais como era, como a título exemplificativo, mas a título taxativo. Se não enquadrar numa dessas hipóteses que eu tenho hoje na nova lei, não há improbidade do artigo 11.
Então o inciso 11, introduzido pela nova lei, tratando do nepotismo, repetiu a mesma redação da súmula 13 do Supremo Tribunal Federal, ficando assim redigida a nova redação do inciso 11 do artigo 11, que é proibido, né, ou podemos dizer que caracteriza nepotismo, nomear cônjuge ou companheiro. Nós sabemos que cônjuge ou companheiro não é parente da autoridade nomeante, né? Mas foi incluído na lei como proibido também a nomeação dessas pessoas. Então é proibido nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau. Então é proibido, caracteriza a improbidade daqui para frente, o chamado nepotismo, quando ocorre essa hipótese, nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau, inclusive, tá certo? Bom, então essas pessoas não podem ser nomeadas por quem? Pela autoridade nomeante, né? Vamos supor no nosso estudo, pelo prefeito e pelo presidente da Câmara. Então, se eu nomeio essas pessoas para ocupar esses cargos, chamados de cargos comissionados ou cargos de confiança da administração pública, e eu sou ou prefeito ou presidente da Câmara, está caracterizado o nepotismo. Também não pode ser nomeadas pessoas que ocupem cargo em comissão ou de confiança que também sejam enquadradas nessa hipótese, ou seja, que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau, de servidor público que também trabalhe na administração da mesma pessoa jurídica, que esteja também investido em cargos dessa natureza. Então, se eu tenho um servidor público que já ocupa um cargo na administração pública, tá? Que não é parente de nenhum dos nomeantes, se eu nomeio o seu cônjuge, o prefeito nomeia, por exemplo, o seu cônjuge, ou o seu companheiro ou companheira, ou algum parente seu até o 3º grau, fica caracterizado também o nepotismo, tá certo? Então, o nepotismo se caracteriza quando o parentesco está vinculado à autoridade nomeante, prefeito e vice-presidente da Câmara, ou presidente da Câmara, ou quando este que está sendo nomeado vai ocupar o mesmo cargo de um outro servidor, tá certo? Passa a ser parente dele, nas mesmas condições que ele. Ou seja, 2 cargos comissionados entre um servidor e um parente dele até 1º grau, por exemplo. E não só que ocupe cargo comissionado, mas que seja nomeado também por função para o exercício de função gratificada, que também caracteriza o chamado nepotismo. Então vamos ler de novo a redação, repetindo para ficar bem claro. É proibido nomear cônjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia e assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou ainda de função gratificada na administração pública, direta e indireta, em qualquer um dos poderes e dos municípios, né, no nosso caso aqui, compreendido aqui também, chamado nepotismo, quando existe o ajuste ou a combinação mediante designações recíprocas. O que quer dizer isso? Por exemplo, o presidente da Câmara nomeia o irmão do prefeito para ocupar um cargo comissionado na Câmara Municipal. Por seu turno, mediante ajuste e combinação, o prefeito nomeia, por exemplo, a esposa do presidente da Câmara para ocupar um cargo comissionado na Prefeitura. Estamos aí diante de designações recíprocas e diante daquele chamado nepotismo cruzado, tá certo? Então isso pode ocorrer, e às vezes ocorre muito nas administrações públicas, tá certo? Muito bem, nós falamos então que é proibido a nomeação do cônjuge, do companheiro e de parentes até o 3º grau, em linha reta, colateral ou por afinidade. Vamos ver então quais são esses parentescos, dar aqui os exemplos
para que vocês possam entender quais são essas pessoas que não podem ser nomeadas. Então nós temos os tipos de parentes, o seguinte, nós temos parentes até terceiro grau, inclusive em linha reta colateral ou por afinidade. Então os parentes, começando pelos consanguíneos, nós temos em linha reta, tá certo? Em linha reta, os ascendentes, tá? Os pais do nomeante, inclusive madrasta e padrasto, em primeiro grau. Em segundo grau, como ascendentes, os avós, e em terceiro grau, os bisavós. Normalmente fica difícil atingir os bisavós, né? Mas existe essa proibição no caso de ascendentes, primeiro grau, segundo e terceiro grau. Os descendentes da pessoa nomeante, aí desce essa linha, né? Nós temos em primeiro grau os filhos, em segundo grau os netos e em terceiro grau os bisnetos. Pessoas que estão proibidas de ser nomeadas se tiverem esse tipo de parentesco com o prefeito municipal ou com o presidente da Câmara. E nós temos também, em linha colateral, a proibição, em segundo grau, dos irmãos do nomeante, em terceiro grau, dos tios e sobrinhos e seus cônjuges, tá certo? Temos também aqueles parentescos por afinidades. Em linha reta, nós temos quais? Os ascendentes, que são em primeiro grau os sogros, inclusive a madrasta, o padrasto do cônjuge ou companheiro. Em segundo grau, nós temos os avós do cônjuge ou companheiro. Em terceiro grau, os bisavós do cônjuge ou companheiro. E temos ainda os descendentes em primeiro grau, que são os enteados, os genros e noras, inclusive do companheiro ou cônjuge, e do cônjuge, né? Em segundo grau, nós temos os netos exclusivos do cônjuge ou companheiro. Em terceiro grau, os bisnetos exclusivos do cônjuge ou companheiro. Em linha colateral, aparecem em segundo grau os cunhados, irmãos do cônjuge ou companheiro. Em terceiro grau, os tios e sobrinhos do cônjuge ou companheiro e seus respectivos cônjuges, tá certo? Então vocês vejam que realmente o companheiro e o cônjuge, apesar de não ser considerados parentes, foram incluídos nesse rol também, junto com os outros parentes até o terceiro grau, tá certo? Então com isso eu encerro aqui esse estudo de hoje, mostrando para vocês que o nepotismo agora, que era considerado um ato ímprobo pela súmula 13 do Supremo Tribunal Federal, foi agora incluído na própria lei, introduzindo-se o inciso 11 no artigo 11 da lei, que trata dos princípios que atentam contra a administração pública. Então, daqui para frente, nós já temos esse enquadramento dentro da própria lei, não precisamos mais nos socorrer a essa súmula, que nada mais é do que a repetição da sua redação no novo dispositivo legal, através da Lei 14.230, que, repito, entrou em vigor a partir do dia 26 de outubro de 2021, tá certo? Muito bem, nós temos uma questão que eu vou deixar aqui, uma pergunta que eu vou tratar no vídeo posterior a este para vocês. Existe nepotismo na nomeação de secretários municipais? Sim ou não? Por quê? Assista comigo o meu próximo vídeo, tá certo? Encerro esse trabalho de hoje agradecendo você que me acompanhou até agora, pedindo você que está chegando agora, que está me assistindo pela primeira vez, que compartilhe o nosso vídeo se você gostou do seu conteúdo. Vai aí na telinha, deixa o seu ok, o seu joinha, o seu like, deixe o seu comentário para que nós possamos analisá-los e o nosso grupo poder crescer a cada dia mais, tá certo? Muito obrigado a todos, espero vocês no meu próximo vídeo.